Já estamos de volta com a Manhã da Piedade, aqui ao vivo na sua TV Horizonte. E agora nós vamos falar de robótica aqui no programa. Pois é, você sabia que a robótica pode ser usada para tornar a vida humana mais simples e em diversas situações, como a própria habilidade para identificar e resolver questões e também solucionar problemas inúmeros aí, diversos, né, do nosso dia a dia. Gente, falta de acessibilidade, mobilidade urbana e projetos que possam evitar tragédias decorrentes aí de desastres naturais são exemplos de situações que podem ser beneficiadas com o uso da robótica, né? E se isso começar lá na infância, na adolescência também, vai estimular a criatividade da meninada e tornar as aulas mais interativas, mais interessantes, dinâmicas. É sobre isso que eu converso agora aqui no nosso programa com o coordenador do curso de robótica aqui da PUC Minas, o Marco Aurélio Birchal. Estão conosco também os estudantes Eduardo e Elisa, que já vivem experiências com a robótica aplicada no dia a dia deles, né? Daqui a pouquinho eles vão nos apresentar alguns robozinhos, que inclusive já tem um ligado conversando aqui no estúdio. Não sei se dá para vocês de casa ouvirem. Marco Aurélio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Quando a gente fala de robótica, às vezes as pessoas ficam meio perdidas em relação à definição, né? O que a gente pode explicar para quem tem casa? O que é a robótica da sua forma mais ampla? A robótica, ela é aquela área da engenharia que faz o projeto e implementação de máquinas, de modo geral, digamos, hoje inteligentes, né? E que possuem algum tipo de movimento, né? Então, são máquinas que vão auxiliar aí os movimentos mecânicos, né? Eu dei alguns exemplos ali de possibilidades. Na prática hoje, no nosso dia a dia, o que a robótica pode ajudar, né, a facilitar aí a nossa rotina? A robótica, ela está presente, né, em muitas aplicações, como você disse. É claro que tem esses robôs que são quase que mitológicos, né? A gente vê desde esses filmes de ficção científica, robôs que fazem de tudo, mas a robótica, ela está intrínseca em muitos equipamentos. Então, sempre que existe algum tipo de movimento, que existem máquinas que são capazes de desenvolver pequenas atividades de forma automática, a robótica está ali. Então, hoje cada vez está mais comum a gente ver aquele aspirador de pó robótico, né? Que é ótimo para dona de casa, né? Exatamente. Facilita, né? a vida. Aquilo ali é uma aplicação da robótica no cotidiano, muito interessante, porque ela tem o aspecto do robô, né? Aquela coisa de um equipamento autônomo, que é capaz de, em certa medida, mapear, por exemplo, a sala, o ambiente em que ele trabalha, e se locomove sozinho, inclusive é capaz até de perceber que está com pouca energia e vai ao carregador automaticamente também, para se recarregar, né? Aquilo ali é um exemplo típico de aplicação robótica, né? E essa é uma tendência de agora para frente? A gente pode falar sobre isso? A gente pode esperar mais robôs aí no nosso dia a dia? Cada vez mais, né? Cada vez mais, porque os equipamentos estão muito sofisticados, né? Os sensores que a gente possui hoje são capazes de perceber quase tudo, né? E também muito a questão da interação, da interatividade humano-máquina. Então, você dá um comando de voz para o robô e ele atender, né? Essas assistentes virtuais que a gente tem já são exemplos disso? Ali ainda não é o robô propriamente porque não existe um movimento, mas muito da inteligência artificial que a gente também põe em robótica é aquela inteligência artificial desses assistentes digitais, né? Então, nós fazemos essa interação dos assistentes com a máquina em movimento, né? O robô normalmente tem movimento. Então, por exemplo, um drone, né? Hoje também... Que a gente usa muito aí, para fazer imagens belíssimas. Exatamente, né? Como foi revolucionário o uso do drone aí na própria questão da mídia, né? Hoje, os sobrevoos são quase que naturais, né? Coisas que a gente não imaginava antes. E a gente usa tanto hoje, né? Agora, a gente disse também dessa questão no processo educacional, né, com crianças e até com adolescentes. Como que o ensino da robótica pode influenciar aí esses jovens, essas crianças e adolescentes nesse período? O ensino da robótica é interessante desde de quando
puder vir a ser implementado o quanto antes no ensino, porque é o seguinte, o robô ele tem essa característica mecânica. Então, aquele aluno lá no ensino fundamental, ele vai ser capaz de montar máquinas, montar dispositivos por exemplo, carrinhos, braços mecânicos, essas coisas. E depois, então, à medida que o aluno vai se desenvolvendo, vem a parte da programação, porque o robô tem uma parte muito importante que é a parte computacional dele. Então, os robôs são máquinas mecânicas, mas também são computadores. Então, eles têm que ser programados. Eles só vão ter essa interatividade a partir da programação. Então, o ensino da programação junto com o ensino da própria física, do movimento, né? Então, por isso que a robótica está muito presente no ensino hoje. Porque dá para ensinar muitas coisas diferentes. Tanto a parte da física, a parte mecânica, como a lógica computacional. E quando você põe essa lógica dentro de uma máquina, fica muito mais interessante, porque você programa a máquina para executar alguma atividade, algum movimento. E aí vai chamar mais a atenção daquele aluno, né? Justamente. O aluno fica mais estimulado em aprender programação, por exemplo. Por isso que a gente usa muito a robótica no ensino da programação hoje, inclusive na universidade também. Pois é, aí você já falou dessa questão da universidade, eu queria saber um pouco desse curso de robótica da PUC em Minas. Quanto tempo já existe? O curso existe há 3 anos, é um curso de pós-graduação, chama-se pós-graduação em robótica aplicada, né? Então, é um curso do IEC, do nosso Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, né? Então, desse curso eu sou o coordenador, certo? E sou professor do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação. Então, em que nós aplicamos muito a robótica também. Então, os cursos do IPUC têm muita robótica. Né? Pois é, e aí nesse curso, no caso da pós-graduação, né, que você coordena, como é que é a interatividade do aluno? Coloca a mão na massa também, aprende ali? Como que funciona? O curso ele tem a parte prática, tem muita parte prática, em que o aluno vai fazer projetos de robôs, né? Ele desenvolve, em certo momento, ele mesmo, um robô autônomo, né? E também, é um curso que é um curso de pós-graduação, então a pessoa já é um engenheiro, né? Normalmente é algum engenheiro de algum curso de engenharia ou de computação, e aí nós fazemos todo um estudo da engenharia por trás da robótica, né? Tá. E aí, mas sim, certamente tem muita prática, tem muita parte de desenvolvimento, né? E o aluno desenvolve projetos. E também nós usamos muito de simulação também. Porque quando você começa a entrar numa parte mais profunda, então, eventualmente, você precisa ter acesso a vários tipos de máquinas, e aí os simuladores nos ajudam muito. Tá. E falando, então, nessa questão do curso, você trouxe alguns modelos aqui pra gente de robôs. Vamos aqui para a nossa bancada, para mostrar para quem está em casa? Depois eu vou conversar com o Eduardo e com a Elisa também. Pode ficar aqui, por favor, Marco Aurélio? Você trouxe pra gente esses aqui. Esse carrinho aqui que é do curso de Engenharia e Controle de Automação, né? Da PUC. Isso aqui, então... hoje, os nossos alunos desenvolvem modelo. É claro que de um semestre para o outro a gente vai mudando os projetos, né? Mas ocorre, por exemplo, nós temos um campeonato no IPUC que o aluno desenvolve um carrinho parecido com esse e ele tem que sair de um labirinto sem encostar nas paredes, né? E o mais rápido possível, certo? Então, esse carrinho tem essa ideia. Porque aqui nós temos sensores, esses aqui da frente, são sensores ultrassônicos que detectam obstáculos. Então, eu consigo fazer um programa, essa plaquinha que chama Arduino, tem um microcontrolador aqui que a gente programa e coloca o programa aqui nessa plaquinha, e esse é um pequeno computador, né? E esse computador controla essa eletrônica e a mecânica. Então, nós temos a eletrônica, isso que é o legal da robótica, ela envolve muitos aspectos da engenharia. A engenharia eletrônica é essencial para controlar a mecânica, né? E a computação fazendo, então, a lógica... Tudo para construir. Para fazer uma coisinha dessa aqui, você precisa de tudo isso, né? E esse aqui? Esse aqui é um robô que fica em pé, né? Tipo
Bom, vamos ver se vai Vamos ver querer se ele ficar em fica pé em pé agora, aqui né? agora, né, Porque a bateria gente? do... Mas a ideia aqui é esse Segway, né? Que a gente vê no shopping. Aham. Esses... Quem trabalha em grandes o pessoal de supermercados, segurança né? andando. Sim. A ideia é essa, né? Você fazer uma plataforma de equilíbrio. Então, aqui também tem muito da engenharia de controle aplicada aqui. Tá. Sabe? Aham. E esses aqui todos, então, desenvolvidos lá na PUC, né? Na PUC, é. Tá. E depois a gente começa ali uns novos modelos. Quais são esses aqui? Olha, aqui eu trouxe mais ou menos essa ideia, né? Da coisa lúdica, né? O robô, primeiro como brinquedo, né? Em que a pessoa tem o contato desses filmes e tudo mais. Isso aqui que eu acho A criançada sensacional. adora, né? E aí, aqui então já são robôs programáveis. Isso aqui é da Lego, né? Essa empresa desses blocos. Então você constrói todo tipo de robô aqui. Robô tipo humanoide, robô tipo uma aranha, né? Um lembra aranha hexapod, mesmo, né? ok. Então você tem braços, a gente constrói todo tipo de robô e essa caixinha aqui, esse bloco, é um computador que controla os motores e recebe o sinal dos sensores. Isso aqui é um sensor óptico, aqui é um sensor ultrassônico. Então, temos sensores aqui também de movimento, de presença. Então, você programa essa máquina para fazer, por exemplo, detectar um obstáculo, que se encostou em alguma coisa e tudo mais, né? Isso é feito no ensino médio, até no ensino fundamental a gente consegue usar esse tipo de robô, né? Tá, eu vou conversar com a Elisa, vou pedir para vocês virem para cá, por favor. Depois você faz para a gente uma demonstração ali, então, desse aqui, que ele consegue contornar os obstáculos, não é isso? Tá, e aí a gente mostra para quem está em casa, né? Porque aqui em cima da mesa não dá para mostrar. Tá Acho que certo. pode fazer ali, né, deixa eu... Marco? Pode vir para cá. Bom dia, Elisa, bem-vinda. Tudo bem? Eduardo, bom dia. Oi, bom dia. Como começou a sua paixão pela robótica, hein? O meu pai sempre mexeu com essas coisas, né? A Então, inspiração vem de casa, né? esses aí desde são- pequeno eu sempre fui meio, interessado. E aí, só que eu nunca achei que eu pudesse programar um. Aí depois eu descobri que eu podia. Aí eu fiquei, muito... Tá encantado agora com Aham. essa área. E você, Elisa, o que você mais gosta nessa área de robótica? Eu não sei, eu gosto mais porque a gente programa, aí o robô, ele anda e faz as coisas que a gente manda ele fazer. Eu não sabia que era tão fácil fazer isso. Você gostou dessa facilidade? Eu também tô gostando disso. Por exemplo, dá para demonstrar alguma coisa aqui com a fala? Com um desses modelos aqui? Tem esse robô aqui que ele funciona na fala. Na fala? Só Pode que- colocar ele aqui, por favor. Eu não sei se ele vai cair, porque... Precisa de mais aqui na espaço, né? Acho que... Faz aqui na frente, pode Dá ser? para fazer? Dá. Vai lá, fazer no Elisa. chão? Vai lá. Dá para demonstrar aí, Sheila, para quem tá em casa? Aqui na frente? Dá? Tá. Pode ser no chão? Pode ser no chão. Vamos vir aqui. R2, run. Ele faz uns barulhos. Você tem que fazer um comando de voz. Você tem que falar alguma coisa para ele. O que você falou? Aí. Isso. Pra ele correr. Tá. E agora ele vai. Pega lá, Elisa. Eu só aprendi nele por enquanto esse comando, né? Aham. De correr, mas tem mais, eu acho. Tá, mas esse é um dos que você mais gosta de usar na sua casa. é. Tá. Tem alguma coisa que você pode demonstrar pra gente, Eduardo? Tem um robô Tem um que já ali. tá falando ali Pois desde o início do programa, ele né? faz uns barulhinhos O assim. que ele faz, esse aqui? Ele é um robô programável, assim. Eu já fiz uns programas nele, assim, só que tem uns programas que já vêm nele Aí tem um pra aplicativo que demonstração. fica no celular, é isso? Aham, Aí você comanda por aqui. Você pode controlar ele, ou então você manda ele fazer algumas coisas pelo celular, tipo... Por exemplo, eu vou mandar ele... Aqui, eu vou mandar ele... Ele interage com esses cubos, tá vendo? Que eles brilham. Aqui não sei se dá pra ver. Que eu Tá vou fazer brilhando, ele... dá pra mostrar, né? Eu vou fazer ele se apoiar num cubo pra se levantar, assim. Ele vai ficar meio que de pé. Vamos ver. Vamos ver. Tem um verde ali, porque fica verde ou fica azul? Fica verde quando ele... Tá, peraí. Eu só preciso fazer um negócio aqui, porque esse aplicativo ele é meio que pra simular, assim, como se ele fosse um pet. Aí, às vezes eu tenho que fazer certas tarefas, assim, pra ele fazer alguma coisa, tipo...
falou que ele tá com soluço e eu tenho que colocar ele de cabeça pra baixo. Ah, meu Deus, tá com soluço, Aí- tá vendo? Não é coronavírus não, né? Aí vamos ver se ele vai. Ó, tá indo. Ah, ok. O Ele cubo vai pegar fica esse verde cubo? quando ele... ele vai se apoiar no cubo pra ficar assim. Isso. Ah, tá feliz agora, ó. Pois é. E eu aí... vou- Ah, Tem uns que ele pode, tipo, empilhar cubos. Tem um até que dá pra fazer uma pirâmide. Vamos ver se ele consegue. tem muito tempo que você tem esse robozinho? Tem um tempinho, assim. Faz, tipo, desde o ano passado, eu acho que Vamos fazer mais uma tentativa? Senão a gente vai demonstrar um outro que a gente tem ali também de Ok. obstáculos, né? Vamos ver se ele consegue fazer a pirâmide. Vai lá. Esse robô é interessante porque ele tem detecção ótica, né? Então ele tem uma câmera e vai detectando os cubos. E os cubos também são inteligentes. Então o cubo fica verde Olha, quando o robô consegui. reconhece, tá vendo? Ele também, tipo, você pode fazer ele reconhecer seu rosto. Ele escaneia seu rosto. E aí sempre que ele te vê, ele fala seu nome e tal. Ele consegue identificar, tipo, sorriso e características. Ele empilha os e tal. cubos, é isso? Eu fiz ele fazer uma pirâmide. Ele tá vendo o último cubo aqui. Ele vai empilhar. E ele vai empilhar esse último cubo agora. Ah, ele vai buscar o outro lá, então. Ele vai buscar. Marco Aurélio, um produto como esse, qual é o preço? É um preço mais caro, né? No mercado. Esse robô não é assim, nos Estados Unidos isso aí custa $300. É mais ou menos o mesmo preço daqueles Legos também, né? Não é uma coisa barata, mas não é assim uma coisa inacessível, né? Dá pra gente ter, né? O problema é que como é coisa importada, no Brasil acaba ficando mais O caro. preço fica mais caro mesmo. É. Mas há uma solução muito boa, que o custo é muito mais baixo, são justamente esses kits que a gente usa, inclusive na escola. Um robô desse com Arduino, você monta por menos de R$100 um robô desse. Né? E aí você consegue fazer muita coisa mesmo. Vai empilhar agora? Então não é uma coisa necessariamente assim Esse- inacessível, Tá, sabe? Esse da pirâmide eu acho que é um pouquinho mais difícil É um pra pouquinho ele, mais porque difícil. Mas já deu envolve pra ver, né, três gente? Deu cubos, pra demonstrar quem tá em casa. Olha lá, ele vai colocar agora e vai vai. terminar. Muito bonitinho. Olha lá. Ah, empilhou, olha. Ah, muito que legal. bonitinho, gente. Esse Marcos, robô aqui, vamos né? fazer uma demonstração Isso. desse aí Esse que eu agora? digo que é um custo muito mais acessível, né? Esse é Pode aquele, ficar aqui então... com a gente também, Elisa, do lado Eu vou do colocar ele aqui, ele vai perceber a parede, né? E vai desviar da parede antes de colidir. Assim eu espero. Ah, ele identifica o Tá vendo? obstáculo. Se eu ficar aqui na frente dele, ele vai sair, né? Ele vai desviando dos obstáculos, nesse caso, né? Ali é como o Ah, ângulo ok. dessa parede não está tão favorável para ele, sabe? Porque ele foi projetado com um labirinto. Foi projetado para sair do labirinto? É. Isso aí? Ah, mas Tá dá para vendo? perceber. Desviou ali dele, desviou. Ele vai sempre... Tá vendo? Em alguns momentos, desvio do obstáculo. Então, Marco, gostei demais de a gente Ok. aprender um pouco mais sobre essa questão de robótica. Quem tiver interesse, então, em aprender um pouquinho mais, só procurar os cursos da PUC Minas, né? Exatamente. Muito obrigada. eu que agradeço. E volte mais vezes. Muito Obrigado. obrigada, viu, Eduardo? Obrigado você, né? Elisa, obrigada. Depois você volta para demonstrar mais pra gente. Tá. Tá? Um beijo. Tchau. E você aí de casa, pode passar de cá, continue conosco, nós vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem mensagem, tem reflexão do nosso arcebispo Dom Valmor, eu volto já.